Boa noite. Nós nos encontramos na Casa do Caminho de Bill Bien. Estamos na quarta-feira, dia 2 de junho de 2021. Recebam todo o nosso carinho, aquelas pessoas que verão esse vídeo e sejam envolvidos com esta gratidão que sentimos por todos os colaboradores desta casa, refúgio das nossas almas e espíritos. Que a luz possa estar com todos nós no dia de hoje. Walter, meu querido, bem-vindo. Obrigado, Zélia. Obrigado a todos os que estão presentes pela vossa presença e pela oportunidade de partilhar convosco o estudo desta noite sobre as noções da mediunidade e agradecendo igualmente aos protetores da Casa do NEC, a Casa do Caminho, pelas inspirações e pelo auxílio que nos é prestado a todo momento. Que Jesus esteja connosco. Walter, algumas pessoas não te conhecem e eu gostaria que você fizesse uma curta apresentação para que nós possamos estarmos aqui interagindo de uma forma como sempre foi, simples, claro que sim. Sincera e fraternal. Pronto, então eu me chamo Walter Neto, estou em Genebra, faço parte do Centro de Estudos Espíritas de Genebra, que é uma casa espírita com quase 50 anos, foi a primeira casa espírita aqui na Suíça, que foi fundada pela Dona Teresinha Rey, e faço parte da direção da casa e faço também parte aqui de um auxílio também e de uma partilha de conhecimentos com a NEC. Sou casado, tenho 2 filhos, um menino e uma menina, com 13 e 9 anos, e em especial, desde que estou na Suíça, tenho aprofundado o estudo da doutrina, do espiritismo, e o objetivo é partilhar um pouco daquilo que estudo e que aprendi, e no estudo desta noite, já passando ao estudo desta noite, sobre as noções de mediunidade, vai ser baseado no estudo de um livro da FEB que nós fizemos aqui na Suíça, o curso dos médiuns, estudo e prática da mediunidade, e como estávamos a falar de uma questão de mediunidade, falar em conversa com a Zélia, optámos por um estudo que pode ser depois continuado em mais uma ou duas presenças. E a ideia é falarmos sobre a mediunidade, porque na casa espírita aparece muita vez pessoas com situações de mediunidade, e a casa espírita é um bom local para auxiliar. Mas às vezes, e eu vou falar das experiências que tivemos já no nosso centro, a pessoa sabe que, por exemplo, existe uma mesa mediúnica no centro, e as pessoas querem, tendo essa mediunidade, querem ir para essa mesa de mediúnica. E nem sempre é possível. No espiritismo, normalmente tem que haver um conhecimento um pouco do que é mediunidade. E então, estas noções de mediunidade, esta apresentação que eu trago aqui, é uma parte do curso que foi dado, que é ministrado pela FEB, num resumo, muito resumido, mas para termos uma noção da mediunidade. E quem é portador da mediunidade, e não só, porque todos temos mediunidade, uns mais ostensivo que outros, é importante começarmos um pouco pelo que o Espiritismo nos diz do que é mediunidade, pelo que o Kardec nos diz o que é mediunidade, porque há outras religiões que utilizam igualmente o livro do Kardec, que é o livro dos médiuns, para alargar um pouco o seu conhecimento. E então eu queria começar por um texto que é feito pelo Espírito Emmanuel, na introdução de um livro de Martins Peralva, em que ele descreve, por assim dizer, o que é a mediunidade de uma forma que nos dá uma ideia já de como poderíamos eventualmente caracterizar a mediunidade. E eu agora, se tudo correr bem, tenho que carregar aqui. Ok. Então, o Emmanuel, como eu disse, é o prefácio do livro, Estudando a Mediunidade de Martins Peralva, define-nos a mediunidade desta forma. Ele compara a uma cachoeira.
ok? Então ele diz assim: a cachoeira é um espetáculo de beleza, guardando imensos potenciais de energia. Revela a glória da natureza, destaca-se pela imponência e impressiona pelo ruído. Entretanto, para que se faça alicerce de benefícios mais simples, é indispensável que a engenharia compareça, disciplinando-lhe a força. Portanto, aqui ele já define que a cachoeira efetivamente tem imensos potenciais de energia e tem muita força. É então que aparece a usina generosa, sustentando a indústria, estendendo o trabalho, inspirando a cultura e garantindo o progresso. Assim também é a mediunidade. Portanto, ele compara a mediunidade à força, à energia de uma cachoeira. E então ele começa a explicar como a queda d'água, a mediunidade pode nascer em qualquer parte. Não é património exclusivo de um grupo, nem privilégio de alguém. Desponta aqui e ali, adiante e acolá, guardando consigo revelações convincentes e possibilidades assombrosas. Contudo, para que se converta em manancial de auxílio perene, é imprescindível que a doutrina espírita lhe clareie as manifestações e lhe governe os impulsos. Só então se erige em fonte contínua de ensinamento e socorro, consolação e bênção. Esta descrição, por assim dizer, ou uma comparação à mediunidade, da mediunidade a uma cachoeira, aqui a doutrina espírita, por assim dizer, é comparada aqui a esta engenharia que comparece junto da cachoeira. A cachoeira tem muita energia e então o homem constrói uma usina para tirar a eletricidade que ela nos pode dar, para tirar toda a potencialidade daquela força, para tirar toda a potencialidade daquele poder. E da mesma maneira que o Espiritismo tenta, de uma certa forma, para efeitos da mediunidade, dar umas regras e explicar o porquê que um médium precisa conhecer um pouco porquê que tem as sensações que tem. Nós veremos que há muitos tipos de mediunidade e cada pessoa tem a sua própria mediunidade. Mesmo pessoas com o mesmo tipo de mediunidade, como seja psicografia, têm acentuações diferentes, percepções diferentes, e é isso que vamos tentar entender um pouco. E aqui, como Emmanuel nos diz, é imprescindível que a doutrina espírita lhe clareie as manifestações. E vamos começar um pouco por aí. Eu queria dar estas noções de mediunidade, eu queria passar por alguns valores básicos para aqueles que são espíritas. Já a maioria do que eu vou dizer já sabem, mas são detalhes que são muito importantes retermos, que não só são importantes para quem tem mediunidade, mas mesmo para quem quer conhecer um pouco da mediunidade. E então aqui a doutrina, porque estamos numa doutrina espírita, quem é espírita tem que se... Eu peço desculpa que eu aqui a seta não está... Agora vai. Eu queria dizer o que é que... Porquê? Porque se formos médiuns, alguma pessoa que seja médium, se não acreditar que eventualmente existem espíritos, temos um problema significativo. E eu conheço pessoas que têm mediunidade e recusam-se a aceitá-la. Recusam-se a aceitar que existam eventualmente até espíritos. Assustam-se e como se reprimissem essa mediunidade. Mas o espiritismo isso não faz. E porquê? Porque os principais pontos da doutrina espírita assentam, como o próprio nome diz, no conhecimento e compreensão dos espíritos. E então ele nos diz que o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, a origem e destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. Portanto, é uma relação do mundo espiritual com o mundo físico, neste caso aqui, o mundo corporal. E é disso que a doutrina espírita, na base, trata. De igual forma, peço desculpa que eu estou sem o controle. O objetivo, ou o objeto especial do espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Ou seja, nós sabemos que existe um princípio espiritual, onde vem o espírito, e nós queremos conhecer essas leis. Foi isso que Kardec fez com o seu estudo. E de tal forma
que nós dizemos que a doutrina espírita tem 3 aspectos. Não é só não é só uma questão de espírito. E os 3 aspectos que a doutrina nos diz, que está no livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, diz: o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência da observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Ou seja, quando a gente fala de espiritismo, temos ciência, temos filosofia e temos também consequências morais. E isso é importante em qualquer momento de uma mediunidade. Saber que existem 3 coisas nas relações ou nas atitudes que nós tomamos sempre. E aqui há o aspecto científico. E este aspecto científico, por assim dizer, é quando, no Espiritismo, é quando, de uma forma científica, Kardec, por exemplo, conseguiu que, através de um médium, questionasse o médium e houvesse uma entidade que respondesse através desse médium. E depois isso foi provado cientificamente, porque havia questões que a pessoa ou o médium não teria conhecimento para responder. E então Kardec identificou, através desta análise científica, de que eram respostas inteligentes e que não correspondiam à pessoa que estava a servir de intermediário, neste caso, o médium. Depois, há outro aspecto, que é o aspecto filosófico. Este aspecto filosófico, quando a gente tenta informar, saber o que se passa no mundo espiritual, Kardec questionava os espíritos, a saber como é que funcionava o mundo dos espíritos, o que é que se passava no mundo dos espíritos, portanto, estávamos como a tentar saber o como e o porquê das coisas, e quando isso nasce a filosofia. E depois, para além de nascer essa filosofia, nascem conclusões, por assim dizer, que acabam por ser, no caso do Espiritismo, conclusões basicamente morais, em que são ensinos morais que retiramos. Quando sabemos o que é que se passa com o destino dos espíritos, quais são as causas e consequências do sofrimento ou da alegria deles, nós podemos tirar conclusões, e neste caso, conclusões morais. E essas conclusões morais vão-nos levar, então sim, a esta questão do aspecto mais religioso. Há muita gente que diz que o Espiritismo não é uma religião. Porquê? Porque cada vez que nós falamos em religião, assumimos uma forma como as outras religiões. Mas o Espiritismo não é igual às outras religiões. Não tem bases fundamentadas, sejam elas como é que eu ia dizer, em cultos, nem em ritos, nem em templos, não tem, conforme todas as outras reuniões, o Espiritismo não tem essa base, por assim dizer, não utiliza nenhum ritual, não utiliza nenhuma hierarquia das pessoas com que falam, não existe. Então não é uma religião, mas tem consequências morais, que era o que estávamos a falar, para a vida, e isso é uma religiosidade. E acreditamos, como em todas as religiões, acreditam de base que existe um Deus, que esse Deus é o Criador do universo, acreditamos de igual forma que existe a alma e uma vida futura. E isso, todas as religiões, qualquer que elas sejam, acreditam. E aí o Espiritismo é igual. Em Deus, que existe uma alma, um espírito, que sobrevive ao nosso corpo físico e que existe uma vida futura. E perante essa situação, quem é espírita tem 5 pontos que são fundamentais para quem é espírita. E isso serve para qualquer pessoa e para acreditarmos nos espíritos, que temos que ter estes 5 pontos, que são as bases, por assim dizer, os pontos principais da doutrina espírita. Um deles é Deus, a existência de Deus, acreditar que Deus existe. E então, aí, toda a gente, por assim dizer, ou praticamente toda a gente, quem não seja ateu ou agnóstico, acredita que existe um Deus. E o Deus existe. E o Deus, todos nós temos um nome diferente para Deus, mas o Deus só há um, e é o Pai de todos nós. Outra é a alma, é um espírito encarnado, sendo o seu corpo apenas o seu envoltório. Ou seja, o espírito é imortal. A partir do momento em que ele foi criado, o espírito é imortal. Agora, o corpo
Não. O seu corpo é apenas um envoltório, como aqui diz, existem várias reencarnações. Portanto, os espíritas acreditam também que a reencarnação é possível e então há uma pluralidade das existências. E quando nós fazemos a reencarnação, é dizer assim, nós vivemos aqui no mundo encarnado, amanhã vamos falecer, ficamos no mundo espiritual e depois voltamos a reencarnar. Isto é uma base essencial para quem tem mediunidade compreender que do outro lado, no mundo espiritual, quando tem comunicações, são seres humanos que estão desencarnados, que continuam a ser as mesmas pessoas que eram aqui e podendo-se melhorar, e que estão a tentar comunicar com o mundo corpóreo, neste caso. Depois temos uma outra, que é a relação dos espíritos com os homens são constantes, ou seja, a mediunidade, quem tiver a mediunidade mais ostensiva, pode provar mais facilmente que há comunicação entre o plano espiritual e o plano material. E isso é importante para um médium, ter essa noção. Mais uma vez, vivemos exemplos de que há médiuns que se assustam com o simples facto de sentir, de ouvir uma voz que não conseguem compreender, em que só ela ouve, mais ninguém ouve, de ver um vulto que só ele é que vê, o médium é que vê e mais ninguém vê, e isto cria desequilíbrios na pessoa que assim vivencia essa experiência. E isso cria perturbações, e se tiver consciência que existem espíritos, que existe o mundo espiritual, facilita em muito o trabalho do médium. Depois há a pluralidade dos mundos habitados. Os espíritas acreditam que outros mundos serão habitados no universo, que não, seria impossível só ser a Terra, mas que não muito longe de nós acreditamos que os mundos são praticamente todos habitados. E depois poderiam, aqui não vamos entrar nesses detalhes, sobre o tema da pluralidade dos mundos habitados. De igual forma, uma das coisas que o Espiritismo exige aos seus praticantes, e em especial a quem tem mediunidade, é tentar melhorar-se moralmente. E isto aqui, todas as religiões, de uma certa forma, tentam, e o objetivo é fazer com que a pessoa se melhore moralmente, que seja uma progressão. E nesse sentido, Jesus nos disse que os caracteres da perfeição, ele dizia que em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem a quem nos odeia, em orarmos pelos que nos perseguem. Só aqui são 3 frases que, quando lemos, é difícil, para mim, neste caso, ainda tão imperfeito, conseguir imaginar esta situação. Amarmos os nossos inimigos, portanto, é exatamente o oposto do que a sociedade faz e vive, em fazermos bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. É fazer tudo de bom, são as virtudes todas que nós possamos ter, de uma forma a tentar melhorarmos esta perfeição moral, chegarmos mais próximos desta perfeição moral. Dá licença, Walter. Por Sim? favor. Aqueles que tiverem alguma pergunta, podem, por favor, fazerem a pergunta ao Walter, viu? Se faz favor, eu agradeço. Alguma situação que não seja entendida, se faz favor, digam um comentário e eu agradeço, porque fica mais dinâmico e para mim também fica bem melhor. Não hesitem em qualquer questão, é só dizer Walter e a gente interrompe um pouco. Sim, então, porque vocês sabem que aqui tem essa parte da exposição de estar com essa dinâmica, tá, gente? Não fiquem acanhados. Obrigada, exatamente. Não, eu é que agradeço, porque eu estou lançado, por assim dizer, dentro daqui da conferência. E então, Jesus nos mostra aqui que a essência da perfeição e o valor da caridade, porque é assim, se nós para perdoarmos alguém, temos que praticar o perdão. E isso é caridade para quem nos faz mal. Fazer o bem a quem nos odeia é como se fosse uma indulgência, uma benevolência, ser bom a quem nos odeia. Portanto, isso são virtudes que nós podemos ter. Orarmos pelos que nos perseguem às vezes não é para ele nos deixar de perseguir, mas é para eles não terem esse sentimento
em direção a nós ou em direção aos outros, a quem perseguem. Portanto, isto são qualidades morais que precisamos a pouco e pouco conquistar nós mesmos, todos nós, e que, em especial no médium, é importante esse melhoramento moral. Porquê? Como vamos ver um pouco mais à frente, porque se nos melhorarmos moralmente, os nossos amigos que estão no plano espiritual e que, para quem não tem uma humanidade tão extensiva, não se vê, vão começar a afinizar-se connosco também, porque nós estamos melhores moralmente. E nesse sentido, isto umas vezes funciona, outras vezes não, peço desculpa. No livro dos Espíritos, essas virtudes que nós temos, ele nos diz: toda a virtude tem o seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Há virtudes sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta nas mais desinteressada caridade. Normalmente a gente diz que, e no Evangelho também nos refere, que o maior defeito de cada ser humano é o orgulho e o egoísmo. O orgulho é filho do egoísmo, mas é estes dois. Mas depois, no livro dos Espíritos, também nos fala que isso advém do interesse pessoal. Isto porquê? O interesse pessoal, o orgulho, o egoísmo tem interesse pessoal. Quando uma pessoa é orgulhosa, tem interesse pessoal. Agora, há situações que nós podemos identificar em que, às vezes, sem demonstrar que estamos com orgulho ou com egoísmo, nós damos uma resposta que pode ser do nosso interesse, em que os outros não dizem: ele não está a ser egoísta, ele não está a ser orgulhoso, está a dizer uma opinião. Mas nós estamos, se for possível, a defender um interesse, porque gostamos de qualquer coisa que nos interessa e a gente, possivelmente os outros não lhe interessam, e a gente diz qualquer coisa para beneficiarmos disso que os outros não lhes interessam. Porquê? Porque temos um interesse pessoal. E esse interesse pessoal aqui, diz, é no sacrifício do interesse pessoal. Ou seja, às vezes temos vontade de ter uma coisa e a gente deve dizer assim: não por interesse meu, se é isso, então eu vou lutar contra isso. E então aqui, que é como ele diz no início, toda a virtude tem o seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Ou seja, se a gente conseguir praticar esse desinteresse pessoal, estamos em fazer progressos em direção a esta perfeição moral um dia futuro. Eu não sei se alguém quiser juntar qualquer coisa, eu agradeço mesmo. Agora mudaríamos aqui um pouco o tema, porque no Espiritismo nós temos também uma trindade universal, que é Deus, Espírito e Matéria. Tudo o que existe no universo é Deus, Espírito e Matéria, como se fosse um triângulo perfeito. Espírito e matéria, que são os dois, provêm dois da mesma substância, que falaremos agora à frente, e Deus, por assim dizer, é o ângulo divino. E aqui, Deus, Espírito e Matéria, que está no livro dos Espíritos, nos diz: Deus, Espírito e Matéria constituem o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Mas o elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito desencarnado possa exercer a ação sobre ela. Ou seja, aqui nos dizem que o espírito só sobre a matéria, e a matéria, quando nós falamos de matéria, dizemos coisas palpáveis para nós, não consegue interagir sobre a matéria diretamente e que precisa de um intermediário que, aqui neste caso, é este fluido universal. E é isso que vamos ver só cada uma destas, resumidamente, cada uma destas individualidades. Começamos pelo espírito. O espírito, nós sabemos que é o princípio inteligente do universo, conforme nos diz a doutrina. São seres humanos que vivem no plano espiritual. É isso que nós identificamos como tal. Não estão todos no mesmo plano evolutivo. Ou seja, como nós aqui, encarnados, não estamos todos no mesmo plano evolutivo.
Uns têm mais conhecimento do que outros têm mais capacidade moral do que outros. Portanto, da mesma maneira que no mundo espiritual isso acontece, essa diferença de cada um, somos todos individuais, mas todos somos diferentes. De igual forma, a matéria. O espírito, para atuar, para agir, precisa de matéria, mesmo que seja sob a forma de energia. E aqui, quando falamos de matéria, na questão do espiritismo, há muita coisa que é considerada matéria que nós, no nosso dia a dia, não a consideramos. Por exemplo, o ar que nós respiramos não vemos, mas é considerado uma matéria. É como se fosse um gás, por assim dizer. E então, todos os gases são considerados matéria. Mas nós, muitos deles, não os vemos, o ar não os vemos, e, no entanto, é uma matéria. E é por isso que dizem, mesmo que seja sob a forma de energia, ou seja, a própria energia, se quisermos uma energia elétrica, é considerado matéria neste aspecto. Isto dificulta-nos a nós, assim, quando estamos encarnados, que é aqui, conforme nos dizem. A concepção que nós temos da matéria está fortemente relacionada com aquilo que os nossos sentidos corporais captam. Ou seja, para nós, matéria tem que ser qualquer coisa que a gente veja, sinta, que possa palpar, mas não é necessariamente só isso, porque estamos a falar de uma matéria universal. No entanto, os espíritos desencarnados, portanto, os espíritos que se encontram no mundo espiritual, a despeito de não possuírem corpo físico, estão rodeados por matéria e atuam sobre ela. Trata-se de uma matéria cujas moléculas vibram em outra dimensão. Ou seja, como Chico dizia, que teve dificuldades, Chico Xavier, dizia que compreendeu a matéria quando teve noção que havia diversas dimensões relativas à matéria. A matéria podia existir em diversas dimensões. Nós, como estamos aqui na matéria, estamos numa dimensão de física, de encarnados, temos acesso a esta matéria de física de encarnados. Agora, há outras matérias que nós não conseguimos, através dos nossos sentidos corporais, captar. E hoje em dia a ciência, em especial a ciência, e aqui em Genebra, no CERN, é onde se estão, a nível de pesquisa de matérias novas e de situações novas, de energias novas, a descobrir-se cada vez diferentes matérias, que não são perceptíveis aos nossos sentidos, por assim dizer, corporais, mas ela é considerada matéria. E depois temos o outro, que é o fluido. Ele nos diz, há um fluido. Por favor, repita, por favor, o que você falou, que em Lucena tem um centro que está fazendo pesquisa. Lucena É o CERN. É um centro de pesquisa? Nuclear, exatamente. Foi onde foi descoberto recentemente, há cerca de 2, 3 anos, o bosão de Higgs, que era uma força, que depois veio a descobrir que é uma força, que acreditava-se que existia, mas não havia prova científica de que existia. E então depois, há 3 anos, eu não sei precisar, mas há pouco tempo, foi descoberto no CERN e quem descobriu recebeu, ou quem teoricamente dizia que existia, recebeu o prémio Nobel da ciência, da pesquisa, neste caso científica, por causa que passou a existir efetivamente porque há prova de que existe. E isso, ainda bem que fala nisso, porque isso podemos fazer a analogia. Os espíritos nos dizem que um dia o homem vai conseguir identificar que todos nós somos espíritos e poder deduzir cientificamente. Quando isso acontecer, o dia em que isso acontecer, toda a significação do que existe hoje do mundo material vai perder a sua lógica. Quando houver uma prova de que nós somos espíritos, o mundo em si vai mudar. Porquê? Porque a primeira coisa que possivelmente vão agarrar é no livro do Espírito, é o livro dos médios, dizer assim, aqui está um compêndio a falar de tudo o que o Espírito pode fazer, do que somos, como atua. Depois é só a ciência provar que, efetivamente, como tem vindo a provar a pouco e pouco, que as relações e as energias que existem cada vez têm mais relação com a matéria e que existem efetivamente. Mas esta matéria,
como vamos ver um pouco mais à frente, o nosso perispírito, apesar de nós não o vermos, e ainda a ciência não o ver, ele é semimaterial. E O não que sei é se muito alguém gostaria... interessante, Walter, que nós estamos assim, confessamos, afinal de contas, nós estamos aqui no estudo, que em casa, o que Ernesto sempre fala, Ernesto e eu, quando se diz, mas não... você se lembra de Humberto de Campos, que fala sobre a vida de Marx, e na Carta de uma Morta, que fala de Saturno, né? Júpiter. Certo. Sim, sim, sim. Então, quando nós falamos, eles dão esse exemplo, o que nós, no caso, estamos conversando, Ernesto principalmente, ou então também algumas outras pessoas que não veem, eles dizem assim, como pode haver vida se ninguém vê nada? Então, isso está completamente claro que estamos em completamente uma outra dimensão. Completamente. Isso nada, é outra faixa vibratória, né? Mas hoje em dia, mesmo, vamos a ver, hoje em dia na classe científica, toda a gente, antigamente dizíamos que seríamos o único seres vivos que existia no universo por uma sorte, por milagre, por seja lá o que for. Mas hoje não há ninguém da ciência que diga que não diga que deve existir vida parecida connosco, que é isso que andamos à procura, na nossa Via Láctea. Portanto, é aqui nossos vizinhos, né? E a espiritualidade, neste caso o livro dos Espíritos, nos informa que todos os planetas são habitados. Ora, se todos os planetas são habitados, possivelmente, eu gosto de dar um exemplo que é assim, o bosão de Higgs. O bosão de Higgs, e hoje em dia na ciência há coisas que a física quântica, que hoje em dia para nós é muito difícil entender, mas a física quântica existe. Mas a física quântica, eu dou esse exemplo sempre para mim para pensar. A física quântica já existia na altura dos homens das cavernas. As leis de que fazem que hoje em dia a gente vê o tempo que vai haver durante a semana toda, tudo isso já existia na altura da lei na altura dos homens das cavernas. A questão é que os homens das cavernas não tinham o conhecimento para, com a informação que tinha, saber como é que se iria chover para a semana, se não iria chover para a semana. Hoje em dia nós damos isso, eu não sei como é que eles fazem isso, o que é facto é que hoje em dia no nosso telefone a gente sabe se vai chover no sábado, se não vai chover no sábado. Na altura dos homens das cavernas existiam exatamente as mesmas leis. Eles não tinham era conhecimento para tirar essa conclusão. Da mesma maneira que a física quântica já existia na altura do homem das cavernas. E nós só estamos a descobrir agora. Ou seja, há tanta coisa neste universo, e para te falar do nosso planeta, que nós ainda não conhecemos, leis que nós ainda não conhecemos, que existem, como é o caso aqui das leis espirituais, e que nós ainda não temos o conhecimento, não temos os instrumentos para comprovar isso. E isso é importante termos, que é o caso, muitas vezes, da questão da mediunidade, de tentar, se nós acreditarmos que existem espíritos que podemos ser influenciados por ele, o médium sente-se mais seguro. Isso independentemente das situações que ocorrem com ele não tem conhecimento total. Mas podem saber como é que atuam e que podem ser influenciados pelas entidades que andam à nossa volta. Portanto, se nós sabemos que aqui podem estar o nosso anjo guardião ao nosso lado e nós não conseguimos vê-lo, para quem não o consegue ver, para quem a ciência não consegue provar que assim há, é difícil, conforme aqui nos diz os nossos sentidos corporais, é difícil às vezes compreender tudo isso. Por isso é que nós vivemos neste mundo material e muitas vezes nos esquecemos que vivemos num mundo misto, material e mundo espiritual ao mesmo tempo. E isso é importante a gente não perder isso de ideia. Basicamente, é muito importante. Porque imagina, né, Walter, se um pesquisador, se um cientista ou qualquer uma pessoa consegue manipular
aqueles elementos da tabela periódica e tudo isso, imagine no mundo espiritual. O mundo como os espíritos dizem, o mundo físico em que a gente vive neste momento é como se fosse uma cópia mal feita do mundo espiritual. Portanto, aquilo que nós achamos que a nível de tecnologia existe aqui, no mundo espiritual eles já estão mais avançados. Muitas das vezes, da mesma maneira que as vacinas do Covid que nós temos hoje em dia foram inspiradas pelo mundo espiritual para ajudar a humanidade. Portanto, nesse sentido, é essa inspiração. E agora entramos aqui no estudo que é o perispírito, que representa um dos temas mais importantes para a compreensão dos fenómenos mediúnicos. O perispírito, por assim dizer, tem várias características. Ou seja, aqui nesta fotografia, é como se tivesse um senhor a dormir na cama e o seu espírito afasta-se por um cordão, chamado cordão de prata, há vários, um cordão fluídico, e este é como se fosse o seu perispírito que se afasta, é a sua cópia, por assim dizer. E então o perispírito é um corpo físico, e o corpo físico originam-se no fluido cósmico universal, que falámos há pouco dos fluidos, daí a importância dos fluidos. O perispírito é um envoltório fluídico do espírito, sendo de natureza semimaterial, que era o que nós tínhamos falado há pouco, que apesar de não o vermos, pode estar aqui um espírito ao nosso lado e tem o seu perispírito, apesar de não o vermos, ele é semimaterial. E nós, para nós, tudo o que é semimaterial a gente precisa ser palpável, não é? A ligação do perispírito ao corpo físico do encarnado. Portanto, há uma ligação desta ligação, como é que ela se processa? Desde que nós nascemos, este fio, por assim dizer, de uma forma simples, se liga ao zigoto, quando o óvulo da mulher é fecundada. E a partir desse momento, esse fio se liga e a pouco e pouco, conforme aquele corpo se vai desenvolvendo, o perispírito vai ficando como é o molde do corpo que aí vem, que vai ser crescer como uma criança. E a ligação termina a partir do que o bebê nasce. Isto, pronto, daria cada tema destes, cada linha destes, daria para fazer uma conferência quase, mas aqui neste aspecto é para dizer como é que esta ligação do perispírito se faz. A natureza do perispírito, ela não é idêntica para toda a gente, ou seja, o perispírito, se nós nos melhorarmos moralmente, o perispírito começa a ficar mais sutil, mais puro, se assim pudermos dizer. Então, cada pessoa tem um perispírito e começou deste fluido cósmico universal, de igual forma, eram iguais, mas nós vamos sendo os nossos escultores, como na mensagem que a Zélia leu ao início, vamos caindo e vamos nos levantando, vamos nos melhorando a pouco e pouco ao longo da nossa reencarnação aqui. E depois temos aqui outro, mais Só um instantinho, desculpa estar assim. Não. Faça favor. Porque eu acho que muito importante, principalmente no caso para as mães, né? Conversarmos que você entrou aí justamente num ponto onde da união do zigoto, e é importante termos aí essa atenção no que se refere à gestação. Onde nós estamos no país, ou eu não sei, eu não posso dizer na Alemanha, onde quer que seja, onde uma mulher, quando está grávida, o próprio ginecologista diz que ela não poderia dar notícia para as outras pessoas até os 3 meses de gravidez. E que se houver algum tipo de problema com o feto, a mãe pode sim haver o aborto. Então, não vamos agora adentrar a questão do aborto, mas aí o que Walter falou foi muito importante o que ele falou. Então, aí já explica a própria vida, quando já há essa união entre o espermatozoide, o óvulo, e não como a própria ciência, como o homem diz, no caso, no que se refere a que não há vida só depois de quantas semanas, eu nem me lembro quantas, são 4 semanas, eu não me recordo. Então, aí está.
para que possamos ter atenção e quando conversarmos com os nossos filhos em casa, entendeu, Marinete? Explicarmos isso no Evangelho no lar, quando houver algum tipo de perguntas. Isso é muito importante, o que o Walter falou. Muito obrigada, Walter. Desculpa. Não, e isso é importante porque a ligação começa, às vezes, até antes, só para juntar. Há livros espíritas que nos explicam que há espíritos que os pais aceitam o filho, encontram-se antes, inclusive, da fecundação do óvulo, não é? Portanto, e os pais aceitam essa vinda do filho, o filho vem e, portanto, e é por isso que hoje em dia, cada vez mais, no período de gestação, quando a mãe está grávida, já há músicas para fazer ligações entre a criança e a mãe, há trabalhos o pai convém falar com a barriga, que é para o filho já ir ouvindo, habituando-se à voz. Portanto, há uma associação a partir do momento em que, às vezes antes mesmo, mas a partir do momento em que o espírito se liga, a partir do momento que há o zigoto para ser fecundado. Qualquer uma dúvida, como o Walter está falando, no livro Missionários da Luz, fala muito bem sobre isso. Sim, senhor. Que é a reencarnação de... Ai, como é que é o nome dele? Você se lembra? A reencarnação... Eu esqueci desse. Então, fala perfeitamente, quando há união, como os espíritos, eles manipulam isso, né? E como eles escolhem o porquê determinados espermatozoides e explicam bem direitinho, inclusive como são espíritos técnicos, espíritos no caso, bons, não há interferência no ato sexual, porque ele fala com 42 horas, ele explica isso muito bem direitinho no livro Missionários da Luz. Sim, senhor. Obrigada. Não, de nada. E agora há aqui mais um fluido que se junta aqui ao nosso perispírito, e eu continua. Há em que é definida, há uma matéria orgânica, na matéria orgânica, portanto, o nosso corpo vivo ou uma planta é uma matéria orgânica, que um princípio especial, inapreensível e ainda não pode ser definido, o princípio vital. Ou seja, tudo o que tiver vida, seja uma planta, seja um animal, nós somos animais, a nossa vida é animal, tudo o que tiver vida tem esta matéria orgânica, tem este fluido vital. E o nosso perispírito tem uma parte que tem, como se fosse uma mistura, tem lá este fluido vital que nos dá a vida. A atividade do princípio vital é alimentada durante a vida pela ação do funcionamento dos órgãos. Ou seja, o nosso corpo, quando funciona, o coração a bater, o sangue a circular por todo o nosso corpo, quando temos atividade, é como se fosse assim, estamos a alimentar esse princípio vital. Ok? É alimentado, ou seja, somos uma usina que mantém esse fluido vital que nos dá a vida. E então, aqui podemos dizer que podíamos desenvolver olha mais... Olha eu novamente, desculpa. Nesse caso, o princípio fluido vital, gente, é muito importante, no caso, quando se fala do passe ou do magnetismo, onde há uma complementação, certo? Onde, no caso, aquelas pessoas que há o intercâmbio, quando, no caso, estamos tratando com passe ou magnetismo. Muitas pessoas falam do magnetismo. Como nós estamos conversando também sobre isso, há pessoas que têm muito mais fluido vital do que outras. Exatamente. Então, na hora do passe ou do magnetismo, vamos falar do magnetismo, o papel do médium ou do passista ou do magnetizador é também transmitir esse fluido que está necessitando, que essa pessoa está necessitando, ou que está às vezes são poucas coisas, pouquinha coisa, mas como é importante entendermos sobre o fluido vital, que quando conversarmos sobre magnetismo ou passe, aí entra o fluido vital. Obrigada, Walter. De nada. Portanto, o perispírito depois tem várias propriedades, várias funções. Eu vou avançar também porque vamos entrar agora aqui nas comunicações mediúnicas. Este pequeno desenho, por exemplo, do lado esquerdo temos o médium, que tem o
seu corpo físico e depois está uma cópia, por assim dizer, atrás do seu perispírito. E depois temos o comunicante, que é um espírito no mundo espiritual que comunica entre perispíritos. E é isso que a gente vai falar. O médium e o espírito comunicante entram em contacto um com o outro pelos respectivos perispíritos e trocam impressões e sentimentos. Ou seja, quando temos um médium que está a sentir alguma coisa, é o seu perispírito que está a sentir, porque um perispírito de uma entidade, de um espírito, está próximo dele. Seja uma situação de salutar, um bem-estar, porque é um espírito de bem, e o médium sente isso. Se for um espírito com sentimentos mais pesados, o médium também sente isso de uma forma mais negativa. O espírito comunicante estabelece uma ligação de ordem fluídica com o médium, porque o perispírito é um fluido, não é? Um fluido vem do fluido cósmico universal, mas é um fluido. E só possível com a aquiescência do médium. É isto que, às vezes, na doutrina espírita, o médium, quando estuda, trabalha e melhora-se, começa a conhecer e a forma a partir do momento em que pode dar manifestações ou pode entrar em contacto mediúnico, se assim o quisermos, em que o médium decide quando é que o espírito pode comunicar com ele, que é aqui que só é possível com a aceitação do médium. E isto é importante para quem tem mediunidade, que saber que o médium pode ter controle, porque às vezes nós ouvimos situações em que eu tive um caso que conheci, que a pessoa dizia que estava a conduzir a viatura, estava a conduzir o seu carro, e como o espírito chegava ali, e tens que psicografar, e essa pessoa chegava a encostar o carro à beira da estrada para psicografar uma mensagem. Portanto, isso não é correto, e isso é porque o médium assim o permite. O médium não pode permitir, porque aí o espírito está a interferir, por assim dizer, de uma forma negativa na vida do médium. E isso é importante. E agora, como a Zélia estava a falar, no caso do passo espírita, o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do espírito. O espírito encarnado ou desencarnado é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma substância, a parte de uma substância do seu envoltório fluídico. Ou seja, quando há um passe, nós podemos transferir, por assim dizer, um fluido que vai ajudar aquele que recebe o passe, através do seu perispírito, receber esse fluido e melhorar o nosso estado, seja ele psíquico, seja ele físico. Isto porquê? Porque há um mecanismo em que ele diz, o mecanismo do passe baseia-se na transmissão do fluido vital de um indivíduo a outro. Há pouco tínhamos falado ali do fluido vital. A energia transmitida pelo passe atua no perispírito do paciente e deste sob o corpo físico, que recebe a energia através dos centros de força, que são 7, que é os chakras de outras religiões, e no espiritismo às vezes também se fala nos chakras. Ou seja, esta transferência de energia do passista, quando o passista transfere fluido vital para a pessoa que está ali a receber o passe, é o seu perispírito que recebe, e depois o perispírito da pessoa que recebe, se for boas energias, transmite para o seu corpo físico, auxiliando a recuperar-se. Seja durante o passo espírita, seja durante uma oração, seja durante o que quer que seja que a gente faça na nossa atividade, a vontade desempenha um papel importantíssimo, capital, como aqui diz. Com o auxílio desta alavanca, o espírito atua sobre a matéria elementar, cujas propriedades íntimas vêm assim a ficar transformadas. Ou seja, com a vontade, se nós houver, quando há a sala de passe, somos acompanhados, como está nesta fotografia, está uma criança a receber um passe, ou uma senhora, está um senhor a dar o passe, que é o passista, e depois está o espírito a dar os fluidos ao passista, para o passista passar os fluidos à senhora que está sentada. Portanto, isto há uma cadeia, por assim dizer. E a vontade do espírito e a vontade do passista faz com que esse fluido entre mais rápido na pessoa que está a receber o passe. De igual forma, a prece, seja ela no passe, seja ela em qualquer situação, funciona como um verdadeiro banho de limpeza fluídica e de higiene do ambiente fluídico em que se encontra aquele que ora. E isto é importante, que a prece, que vamos falar já de seguida também,
isto aqui existem vários tipos de passe, por assim dizer, espírita. Existem 3 passos espíritas diferentes, que é o passe, o passo, agora peço desculpa, é o passo humano, o passo espiritual e o misto. O passo humano, ou magnético, é o passista que está aqui, passa à senhora. O passe espiritual é o espírito diretamente que dá o passe. E o passe misto é conforme o desenho, o espírito passa ao passista e o passista passa a quem recebe o espírito. E os benefícios de quem recebe o passe é a harmonia, seja ela moral, psíquica e física. É a sua cura em muitas das situações, como nós temos bastante nas casas espíritas. Chegamos então aqui à questão da prece, para fazer um pequeno resumo. A prece é um ato de adoração a Deus. Nós, quando oramos, a ideia é pormos em comunicação, seja com o nosso anjo da guarda, seja com Deus. Mas quando ligamos a Deus, é tentar pensar nele, é pôr-nos em comunicação com ele, falarmos das coisas que nós quisermos de coração. Usar o coração é a coisa mais importante. E nós, pela prece, podemos propor-nos a fazer 3 coisas. Louvar a Deus, podemos pedir, que é o que a gente mais faz nas preces, pedir, e depois agradecer. Muitas vezes esquecemos de agradecer, recebemos aquilo que pedimos e esquecemos que se calhar foi por termos pedido que recebemos, e muitas vezes esquecemos de agradecer. Mas devíamos agradecer até a cada dia, que isso é muito importante, porque a espiritualidade, e isso é o nosso progresso moral, auxilia-nos, e a prece nos ajuda a caminhar cada vez mais próximo. Qual é a importância da prece? Vamos obter o concurso dos bons espíritos, que nos vão acompanhar, que nos vão dar boas inspirações, que nos vão auxiliar nas alturas mais difíceis, a dar a força e a resistência moral para coisas que às vezes nos são difíceis. Aqui está, adquirimos a força moral necessária para vencer as dificuldades. E a oração traz-nos isso. É simples. Está no pensamento o poder da prece. E aí, mais uma vez, conosco, com o nosso coração só, em privado, como Jesus nos diz no Evangelho, que nos ensina a orar, não precisamos de grandes, da prece ser ditada com fórmulas. É só nos sintonizarmos, neste caso aqui, com Deus. A maneira correta de orar. A verdadeira prece não deve ser recitada, mas sentida. Eu venho de uma formação católica, e então, muitas das vezes, no catolicismo, como sabem, se for preciso, tinha que se rezar um número de Ave-Marias, um número de Pai Nossos. A gente sabe que no Espiritismo que isso não é necessário. Agora, também não é justo dizer que quem é católico convicto e que acredita em Deus, que acredita em Jesus, que acredita no mundo espiritual, de uma certa forma, se fizer, porque acredita que foi aquilo que lhe ensinaram a rezar as Ave-Marias e os Pais Nossos, e acredita que aquilo é o que mete em contacto com Deus, vai ter valor, sim senhor. Com certeza, porque a sua fé, e ensinaram a que a sua fé tinha que ser naquele sentido. E então, as pessoas, se eles fizerem com o coração, vai ter valor, sim senhor. E a espiritualidade reconhece isso perfeitamente. A prece é uma conversa que entretemos com Deus, com Jesus, com os nossos amigos espirituais. Portanto, tudo o que seja espiritualidade boa, a gente pode se meter em sintonia. Sabemos que a prece não opera modificações na lei, que é imutável. Portanto, às vezes não podemos pedir coisas que aparentemente são quase impossíveis de acontecer. E uma das coisas que é quando oro um Pai Nosso, e que a gente quer qualquer coisa com muita força, e depois quando estamos a orar o Pai Nosso, e dizendo assim, seja feita a vossa vontade, e a gente diz assim, não, eu queria que fosse feita a minha vontade, não é a vontade de Deus, não é? Porque a vontade de Deus pode não ser a mesma que a nossa, não é? Neste momento, mas Deus, a vontade dele é aquela que é melhor para nós. Pode não ser, não vamos modificar a lei porque ela é imutável, mas o melhor nos acontecerá. E quanto mais não seja, vão-nos dar força para resistir e para ultrapassar as adversidades que, mesmo orando, não aconteceram conforme a gente queria. Há vários tipos de prece.
Há a prece vertical, que vai direto à espiritualidade mais alta. Há a prece horizontal, que é aquela prece que ao nosso anjo guardião, é pedir as coisas mais normais do nosso dia-a-dia. E há a prece descendente, que são preces que às vezes o Kardec diz que não se deve chamar prece porque são pensamentos, desejos de pensamentos menos sádios. Portanto, cada prece, tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência e todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo, à maneira de estações receptoras. Eu lembro-me sempre as cartas de uma morta, a mãe de Chico Xavier, quando ela via uns fios de luz que vinham do planeta. Ela estava no plano espacial, por assim dizer, na atmosfera da Terra, e via uns fiozinhos de várias cores, e que ela pergunta ao guia que estava com ela do que era aquilo. E ela dizia que era as orações e os pensamentos de todos os seres que estão na Terra. E então, ou seja, nós fazemos um potencial, fazemos uma frequência com aquilo que estamos a sintonizar. E ela gostou de uma luz que era muito clara, e o Espírito disse, então liga-te a essa luz. E ela ligou, e era uma mãe que estava em sofrimento. Ela orou por essa mãe, auxiliou, e não lhe alterou, por assim dizer, o resultado do que a senhora estava a passar na Terra, mas a senhora saiu reconfortada, mais tranquila e cheia de confiança. Isto é muito bonito neste exemplo da prece. E chegamos aqui... Walter, vamos deixar a faculdade mediúnica para a próxima? Sim, senhor, claro que sim. Eu acho melhor, porque fica melhor. Muito bem. E sobre a prece, é muito interessante que nós que estamos estudando o nosso lar, vimos que tem a oração, que ele chama a oração do dia, no caso, do final da tarde. Aqui, no caso, seria para nós como se fosse a oração das 6 horas, Ave Maria, mais ou menos assim. Sim. A importância que se tem este momento, no caso, para a colônia, onde todos param para estarem orando. Toda a colônia para. Exatamente, porque aí eu vou voltar só aqui atrás, onde se fala, peço desculpa, aqui quando diz determinado potencial de frequência. Ou seja, se nós a orar conseguimos um potencial, se tiverem 10 pessoas com o mesmo intuito, com a mesma vontade, que é um bocado a irradiação, este potencial vai aumentar. Se todos estivermos a rezar pela saúde de uma pessoa, por exemplo, que todos conhecemos, e a gente diz, às 8 horas da noite, todos vamos rezar pela saúde daquela pessoa, ela vai ser operada, vamos rezar para que tudo corra bem. Este potencial destas pessoas reunidas vai ser muito maior, esta frequência vai ser muito maior. Daí, quando estamos ligados com o mesmo sentimento, com o mesmo pensamento, fica uma força muito maior, porque somos vários potenciais, todos no mesmo sentido. Daí a força da prece, e então quando estamos todos em sintonia com o plano espiritual, vai ser muito mais forte essa transmissão. É o que nós sempre comentamos aqui, é que uma luzinha em cada um se forma, no caso, uma irradiação bela, e é isso que nós estamos neste exato momento aqui, de uma certa forma, conectados e em benefício até do próprio planeta. Claro, tudo o que desejarmos de bem, se tivermos todos a desejar de bem, este potencial é maior. Exatamente. E de pensarmos no mundo espiritual, estas orações, a gente pode fazer uma oração de 15 segundos e ter mais força, mais potencial do que uma oração, porque é do coração, não é? É inspirada, é do coração, são 15 segundos e não precisamos estar durante X tempo, se for preciso orar. E quando nos dizem orai e vigiai, é durante o dia, quando temos vontade de fazer alguma coisa que vemos que não é bem, é dizer assim, me ajuda aqui para resistir a esta tentação. E isto é um melhoramento moral. Bom, chegou a nossa hora e vamos aqui finalizar essa parte. Vamos continuar como nós conversamos, né, Walter? Não importa. Eu vou terminar aqui, eu vou parar o vídeo, tá, gente?
Muito obrigada a todos que assistiram conosco até agora. Vamos, posteriormente, fazer a nossa prece final e dar seguimento às nossas atividades, no caso, como nós já temos, aqui falamos do passe, que é essa transmissão de energia. Até breve.